Então é essa família que eu fui criado. E eu tinha duas escolhas. Ou eu iria repetir aquela história desastrosa do meu pai. Andava pelas regiões vulneráveis, pelas periferias, favelas. Eu via como era carente as crianças da figura masculina e da figura feminina no projeto original. Estamos aqui com mais um novo episódio do Voz da Experiência, um papo de legado. E eu tô aqui com dois grandes amigos e hoje o papo vai ser intenso. Vai ser muito bacana. Quero agradecer demais aqui a presença do Marcos Tordoro, um amigo, um cristão, hoje coronel e também chefe da Casa Militar do governador. Uma honra muito grande você estar aqui comigo. E também o outro amigo, Maurício Baninski, pastor, e também cuida do Homens com Propósitos, que a gente vai estar falando bastante sobre isso. Então, quero agradecer demais a presença de vocês aqui juntos. E eu tô assim, eu fiz um preparo, mas eu acredito que a primeira pergunta já vai ser assim, avassaladora para a gente poder falar muito do brindar a arte de ser pai. E o que eu quero muito destacar com vocês exatamente essa pergunta, e aí Marcos, Maurício, fiquem à vontade para ver quem fala primeiro, mas a gente vai trocando bola aqui junto, né? O que significa paternidade para vocês? Nós três somos pais, com vivências diferentes, com experiências diferentes, mas o que significa ser pai e o que significa paternidade? Boa, né? Vou deixar pro pastor começar, né? Dá honra pra ele, honra, né? Claro. Seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui com vocês e a gente poder estar conversando sobre um assunto que é tão importante, né? O pai, ele é essencial na nossa construção, na nossa formação. Eu sei que Deus, quando ele arquitetou dessa forma a família, ele o fez colocando os dois pontos essenciais, que é o pai e a mãe. A gente não vai falar hoje sobre a mãe, vamos falar mais sobre o pai, mas ele exerce um papel fundamental na construção, no equilíbrio, na formação do caráter de um filho, né, ou de uma filha. E às vezes no dia a dia, né, conforme a gente vai crescendo, a gente não se dá conta da importância da paternidade. Eu fui descobrir muito isso, e o tanto que isso pesou na minha vida, na minha formação, quando eu me tornei pai. As pessoas falavam assim que olha, o dia que minha esposa estava grávida, né? Falava, você é pai e tal. Daí alguém falava assim, olha, você vai entender o que é ser pai a hora quando que você colocar, for, né? a hora que você colocar esse nenê no colo, né? E a minha esposa, ela tinha já uma plenitude, né, do que é ser mãe. Mas a gente estava ali tentando entender. Mas na hora que o meu primeiro filho, Benjamin, nasceu, que eu coloquei ele no meu colo, eu pude entender o peso, a grandeza, a maravilha daquilo e também a responsabilidade. E eu tive uma dificuldade muito grande na minha construção, na minha formação, com a presença paterna. E, inclusive, Marcos, eu tive dificuldade, eu lembro quando eu comecei a ir à igreja, eu tive dificuldade com a ideia de Deus como pai, porque eu tinha alguma mágoa, algum ressentimento por conta do meu relacionamento, né, da maneira que aconteceram as coisas da minha vida, na minha infância, com o meu pai. E isso trouxe um peso muito grande para a minha vida. Eu sei que sobre muitas coisas eu fui curado, eu venho sendo trabalhado, mas eu entendo que é um caminho para toda a vida. E que por mais que as feridas elas sejam até curadas, mas as cicatrizes elas ficam.
Né? E a gente vai carregar isso. Ainda fica, né? Agora, o que a gente tem que fazer, e eu tenho entendido isso, é transformar isso em um benefício. Tanto para a minha própria vida, né, da experiência paterna que eu tive, tanto para a minha própria vida, para um crescimento, para me tornar um homem melhor, como também para que eu possa, como pai e também como orientador, como hoje uma pessoa que tem mais idade, que pode aconselhar, ajudar, né, na construção da família, a que os homens entendam o seu papel como pai. O que você está dizendo, então, assim, que do limão você fez uma limonada. E que você teve essa grandeza, né? Porque você percebeu o grau de dificuldade da falta paterna na sua infância, na sua juventude. E você percebeu, né? Depois, como você falou, na parte da igreja, identificar assim, como é que Deus é pai, sendo que cadê o meu, né? Pô, cadê o meu que eu posso abraçar, que eu posso beijar, que eu posso aprender e de onde é que veio, né? E você conseguiu daí, com o passar do tempo, ter essa grandeza. E isso daí, é isso, né? E daí disso você consegue, então, para depois também já chegar no Tordouro, mostrar hoje para pais, homens, a importância disso, porque a gente percebe que tem pais que... Porque todo mundo, beleza, é homem, mas nem todo homem vai ser um pai, mas parece que precisa, alguns homens, quando tornam-se pai, precisa virar um pouco mais a chave. Eu acho que é isso que a gente poderia também estar falando aqui, dizendo assim, cara, ser pai não é porque nasceu um filho só, ser pai é porque você tem que ter presença, paciência, comunicação, limites, né? O que você percebe? Eu vejo assim, primeiro que eu não atribuo somente a mim o fato de ter conseguido lidar com isso e estar aprendendo sobre isso. Eu creio que é muito a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus e Deus me ajudando de alguma forma a lidar com a minha história, né? Aliás, Deus é fantástico nisso, né? Sim. Deus, ele nos ajuda a lidarmos com a nossa história, com a nossa vida. Um pouco eu estou falando sobre as dificuldades, um pouco para as pessoas saberem da minha história. A minha mãe engravidou muito cedo, adolescente ainda, e ela foi para uma outra cidade. O pai, né, no caso do primeiro filho da minha mãe, não foi presente. Minha mãe acabou indo para uma outra cidade, e lá minha mãe acabou se juntando com meu pai, onde ela teve os 3 filhos, né? Então são 4 filhos, uma filha e mais 3 filhos. E tivemos uma dificuldade muito grande, porque o meu pai, ele bebia muito, e a gente morava com a minha avó, e depois houveram muitos problemas. Meu pai, ele batia muito na minha mãe, e por causa disso, da violência, de tudo, minha mãe teve que fugir, e com 4 filhos. Então a gente andou por muitos lugares, a gente teve muita dificuldade na infância, passamos muitas lutas mesmo. Eu tenho uma lembrança do meu pai batendo na minha mãe, eu com 4 anos e pouco, 4 anos e meio por aí. A única lembrança que eu tenho assim do meu pai é de uma violência, né? Depois meu pai, ele acabou virando morador de rua, ele faleceu como morador de rua, a gente ainda era pequeno, e a minha mãe acabou indo para Antonina, onde ela foi trabalhar, e acabou, pelo fato dela ter que ficar fora de casa, os filhos todos pequenos, fomos para o colégio interno. Ficamos no colégio interno, minha irmã foi para o colégio de Freira, e nós fomos para um colégio em Paranaguá, minha irmã em Morretes e a gente em Paranaguá, onde eram irmãs que cuidavam. Sou grato a Deus pela vida dessas irmãs. Tinha um jeito bem assim, antigo de lidar, né? Mas tudo bem, era a forma que elas tinham de amar a gente, de cuidar da gente, sou grato por isso. E a gente ficou ali. Aí minha mãe conheceu meu padrasto, foram
morar junto, alugaram uma casa, tiraram a gente do colégio interno. E depois, com uns 12 anos, 13 anos por aí, eu tive a minha experiência com Deus e a partir daí Deus começou a trabalhar muito na minha vida, principalmente nessa área. Eu tinha muita dificuldade e eu tinha uma facilidade muito grande também para fazer as coisas erradas, né? Para ir por um caminho errado. E Deus foi trabalhando e vem trabalhando comigo até hoje nesse sentido, né? Eu perdoei meu pai, amo meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu sou Júnior, né? E amo meu pai e sou grato a Deus por ter nascido e sei que também muito da dificuldade que ele teve é porque ele não soube lidar com as dificuldades que ele enfrentou. Sim. Né? E eu não posso continuar isso, eu tenho que mudar essa situação, entendo isso e tenho procurado fazer isso na minha vida. Então, com outros homens, com outros pais, para de fato mostrar para esse homem, para esse pai, a grandeza que é ser pai para um filho não ter tanto sofrimento, né, Maurício? Exatamente. Então eu tenho na minha vida procurado hoje ajudar, né? Porque uma das coisas que acontecem, só para encerrar essa minha primeira parte aqui, uma das coisas que acontece que eu vejo é que não existe na sociedade, de um modo geral, um trabalho de formação, né, do que é ser mãe, do que é ser pai, da importância da família. Sim. O que existe, na verdade, na sociedade é uma desconstrução. Uma das coisas que eu tenho falado muito é que a gente tem que divulgar as coisas boas que estão acontecendo, porque as coisas boas que acontecem, porque você vai na televisão, você vai nos lugares, só aparece a desgraça, só o que está acontecendo de ruim, né? E as coisas boas precisam também aparecer. Que são a maioria, né? Isso, parece que então, as coisas ruins é maior do que as coisas boas, então, e é o contrário, né? Daí aparece lá a família desestruturada, o cara que fez não sei o que com o filho, sabe? A mãe que abandonou, tá? E aqueles que cuidam, aqueles que amam, aqueles que protegem, não aparecem. E aí a sociedade fica meio sem um norte, né? Então trabalhos como esse que você tem feito são essenciais. Você está de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, porque o trabalho que você está fazendo é um resgate. É o resgate da paternidade, um resgate dos valores, porque muitos homens, eles não sabem como lidar, têm dificuldade, por quê? Porque lá atrás os pais tiveram dificuldade com eles, né? Não que foram maus, às vezes foram pais excelentes, mas mesmo assim houveram dificuldades, não souberam passar esse princípio, esse valor, né? E aí um trabalho como esse que você faz é fantástico, de resgatar a paternidade e o valor de ser pai. Parabéns pelo trabalho aí, tá? E vamos continuar. Sempre. Adoro. E aí, eu sei que você tem também boas falas e a gente também vai além depois que você falar, eu já tenho uma outra pergunta aqui interessante, dado que o Maurício comentou, que você, enquanto coronel, teve muito desse trabalho aí de verificar a falta de uma paternidade, né? Claro. Mas... Marcos, Maurício, eu tô só ouvindo e aprendendo, né? A gente sempre aprende, né? Eu acho que com certeza você faria um podcast tranquilo, faltando tempo só com o Maurício falando. Porque tem muita história, muito conteúdo, muito aprendizado, né? Mas paternidade, meu caro Marcos, quem nos assiste agora, né? É um tema recorrente desde os primórdios. Sim. Né, Pastor Maurício? Porque nós falamos da figura masculina, nós falamos de homem. E hoje, falar sobre a figura masculina ou falar sobre o homem especificamente, eu já tratei com você sobre isso, né? Nós somos alvo talvez até de uma discriminação. Mas nós falamos do homem, mas para falar da paternidade, falar da importância do homem enquanto líder, enquanto cabeça, e isso eu falo baseado... Como diz Thiago Brunet no livro Sabedoria Milenar, baseado na Bíblia. E porque a Bíblia, para nós cristãos, é o manual do proprietário. Ali está escrito, não é, Pastor Maurício, como nós devemos proceder, qual que é a nossa direção, o que devemos fazer nessa ou naquela situação. E paternidade nos remete a muita coisa boa, a muitas memórias boas,
mas em vários momentos, e não é incomum histórias como essa do pastor Maurício, do homem ser remetido a lembranças muito ruins. Então é muito importante tratar desse assunto, falar desse assunto, para que todos nós busquemos a cura e passemos por esse processo de cura, de restauração, que é pela graça, que é pela misericórdia do Papai do céu. Como é difícil, né, pastor Maurício? Muitos homens entenderem Deus como Pai. E talvez as pessoas que nos assistem agora talvez não conseguem nem dimensionar isso aí, talvez nem entender, porque passa por algo importante na caminhada nossa, que é a fé, o crer, o acreditar que nós teremos o alívio, a vitória, o refrigério ali na frente, se nós andarmos alinhados com Deus, com Deus Pai. Mas paternidade, como eu disse, para mim me remete à figura masculina, à figura de homem. E eu sou, falando de paternidade, eu falo que eu sou um filho muito grato, pastor Maurício. Porque quando eu nasci, a minha mãe faleceu no parto, em setembro de 76, na cidade de Marumbi. E aí, naquele momento, o meu pai, eu tive pouco contato com meu pai biológico, mas tive contato com ele. Ele talvez não tinha condições de cuidar daquela criança, de dar um destino para ela, e eu fiquei na casa do dono da funerária por acho que 1 ou 2 dias. É a história que o meu irmão me conta. O meu irmão, imagina, né? Que não é o biológico, mas que é o meu irmão. Sim. Que eu não tive em nenhum momento essa dificuldade de entender um estágio para o segundo estágio. Eu cresci sabendo que eu era adotado. Então eu não tenho 2 mães ou 2 famílias, né? Quando eu falo meu irmão, é o Hélio. É o meu irmão que é parecido com vocês dois, branco, né, polaco. A gente fala que ele nasceu de dia, eu nasci de noite. Eu ia brincar também, tem um amigo que também falava assim. E aí eu cresci sabendo, conhecendo. Passar 2 dias, o meu irmão ficou sabendo que tinha um menino lá com a senhora do seu Alípio. E chegou em casa e falou: mãe, tem um menino lá, vamos pegar. A gente estava procurando. Minha mãe falou: traga ele pra cá, filho, que é como minha mãe chamava o meu irmão, né? E aí começou a minha história. De modo que até os 9 anos de idade eu era Marcos Antônio Flauzino. E aos 9 anos o meu pai me registrou Marcos Antônio Tordoro. Então eu cresci nesse contexto, sabendo. Eu fui, assim, eu falo que eu sou grato a Deus porque eu fui muito amado pelo meu pai, o Antônio, e pela minha mãe, Arminda. E são meus pais. Sim. Fui muito mimado, no melhor dos sentidos. Recebi muito carinho. Então, e cresci numa casa muito simples, uma família como toda família, aquela confusão, aquela reunião, final de semana, mas todo mundo muito simples, numa cidade muito pequena aqui no interior do Paraná. Hoje tem 4.000 habitantes mais ou menos, era um pouquinho menor lá naquele tempo. Cresci estudando, né, crescendo, e o meu pai biológico, ele ia na minha casa em alguns momentos, enquanto ele era vivo. Ele faleceu, eu estava início da fase adulta, eu acho, uns 20 e poucos anos. Ele bebia também, ele vivia num sítio, eu não tinha muito contato com ele, mas ele ia lá, minha mãe me colocava sentado do lado dele, eu era criança, bem tímido, não tinha muito contato de conversa. Ele também, do jeito dele, ficava do lado, conversava com a minha mãe, como é que tá tudo bem? E logo em seguida ele se deslocava e voltava para a vida dele. E aí essa foi a minha caminhada enquanto criança, enquanto adolescente, vendo como que era a figura de um pai de verdade, mas eu não sendo criado pelo meu pai biológico, mas como um pai de verdade, que me amou, que me abraçou, me beijava na frente de todo mundo, eu ficava irritado. Então, e depois você entendeu depois eu fui entender como que funcionava. Então eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por ter me colocado nessa família, né? Com meu pai Antônio, minha mãe Arminda, meu irmão Hélio, minha irmã Ivone. A minha mãe criou também mais 2 meninas, a Dorinha, que ela foi pega para criar já com 5, 7 anos. A Dorinha é bem mais velha que eu, é da idade do meu irmão Hélio, da minha irmã Ivone, ali 60 a mais. E também criou a Rafaela, que era uma afilhada da minha mãe, que daí a Rafaela... Eu já era jovem, a Rafaela também perdeu a mãe,
E aí os policiais vão, dona Deta, tá aqui, que era com minha mãe a chamada, né? Ó, a Rafaela tá sem a mãe. Aí a mãe pegou e adotou e criou. Então é essa família que eu fui criado. Entendendo como que é o amor de um pai, o amor de uma mãe para um filho. Então eu entendo de verdade a figura, a importância da figura paterna na vida de um homem e de uma mulher, né? Das referências que são necessárias para um menino ou uma menina. E na minha vida policial, quando eu andava, né? Hoje eu não tenho mais esse trato com as cidades. Andava pelas regiões vulneráveis, pelas periferias, favelas, eu via como era carente as crianças da figura masculina e da figura feminina no projeto original. Perfeito. Então nós precisamos investir no retorno para o projeto original. Porque a sociedade hoje apresenta para nós vários projetos. Vários projetos de família. E o projeto original de família é o que nós estamos discutindo aqui. É o que cura, é o que abraça, é o que ama, é o que entrega para o filho e para a filha amor verdadeiro. Isso não me coloca na posição de julgar outros estilos de vida. Mas nós precisamos desse resgate ao projeto original. Então, às vezes a gente procura ficar, como diz meu finado pai, os antigos, né? Fica inventando moda, esquecemos de retornar para o projeto original, para o simples. Para aquele dia a dia de pai, de mãe, aquele dia a dia simples, aquela presença paterna ou materna, mas aqui falando do pai, simples, de estar presente, de chamar a atenção do filho. Esses dias eu tratava com um amigo meu lá em Curitiba, a gente comentando que alguns pais, pela correria, pelo andar da carruagem profissional, acabam não vendo o filho crescer, e como é importante ele me falando que o pai esteja presente para orientar, para chamar atenção no dia a dia, com pequenas coisas. Não é momentos grandiosos de viagem, não é um estar no aniversário que é importante, mas é o dia a dia, é estar presente, é o contato, é estar perto, vendo uma televisão, batendo um papo, é qualificar de verdade o tempo com os filhos, é qualificar mesmo, né? Esse é um desafio que eu coloco para mim enquanto pai hoje, é qualificar meu tempo com os filhos, saber o limite de dar o carinho e chamar atenção, porque isso ele precisa disso também. Sim. Ele vai entender lá na frente a importância de chamar atenção como uma forma de amar o filho. Mas a gente entende quando tem os nossos, né, pastor Maurício? Exatamente. Que é demonstração de amor, Sim. não é? E bastante do exemplo que eu acredito, né? Eu estava refletindo aqui com a fala de vocês dois e pensando assim, exatamente no quanto que o pai precisa estar presente, porque eu tenho algumas lembranças assim também, muito positivas e algumas nem tanto. Mas claro, respeitando muito o meu pai. E aí, quando eu tive os meus 3 filhos, eu tive também cedo, né? Com 21 eu já era pai. Na verdade, meu filho mais velho me presenteou quando eu fiz 21 anos, no dia 8 de agosto de 94, eu fiz 21. Meu filho nasce no dia 9 de agosto. Então, um dia depois da minha maioridade, é que meu filho Fernando nasce. Então, sou muito grato, porque daí isso me tornou, de fato, um homem-pai, com os pensamentos que eu não desejava carregar do meu pai de amor, de exemplos, de paciência, que eu acredito muito que o pai precisa ter essas presenças de caminhar com o filho para ensiná-lo, né? E como você destaca, Tordori, e o Maurício também, tem muitos pais que, a escola vai ensinar ele a português, inglês, matemática, etc. Não, porque daí... Mas não é isso. O filho quer um exemplo, o filho quer um abraço. Cara, um abraço é tão significativo na vida de um filho. O pai ir numa apresentação do filho quando ele está com 3, 4, 5, 7 anos, porque eu lembro de estar no palco lá e você fica assim, deixa eu ver naquela multidão ali, onde é que está meu pai, onde é que está minha mãe? Achei. Eu lembro porque tem essa necessidade de ver, porque daí na hora que acaba, vai correndo, abraça o pai, abraça a mãe, e daí você fala assim, mas cadê o meu?
para eu abraçar, apertar. Isso a gente percebe que faz falta e a gente não quer fazer isso com os nossos filhos, né? Pelo que a gente tem percebido, eu acho que isso é a importância e o pai tem que ter essa paciência desse verdadeiro homem para isso, né? O que me vem em mente agora é algo que eu trago da minha experiência policial, pastor Maurício. O Marcos já ouviu falando sobre isso já. Uhum. Eu, no começo da minha carreira, eu olhava adolescentes sendo apreendidos por tráfico, ou por ter cometido um roubo, um furto, um ato infracional. Ou um jovem adulto sendo preso por tráfico, um roubo ou um furto. Um crime qualquer. E eu, de pronto, eu imaginava, né? Esse menino foi muito mal criado. Talvez não teve pai, talvez não teve mãe, talvez foi criado numa família desestruturada. Trabalhando com estatística, se ele for criado numa família sem estrutura, ele tem mais chance, talvez, de se desviar e de delinquir. Mas aí eu fui me envolvendo com o trabalho, continuei realizando prisões com as equipes, me envolvendo com as regiões vulneráveis e olhando para a minha história, para a história de muitas pessoas que estavam caminhando comigo, que muitos jovens e jovens adultos eram honrados, trabalhadores, pessoas exemplares, e foram criados num cenário, num ambiente muito hostil. Talvez sem pai, talvez sem mãe. Mas eu via também muitos filhos que foram levados para um caminho ruim por conta da falta de pai, da falta de mãe. Então eu passei a tomar mais cuidado, lá atrás já. Isso há mais de 20 anos. Com esse pré-julgamento em relação à família por conta do comportamento do filho. Porque tem muito pai hoje, isso eu falo para pais que estão nos ouvindo agora, que carregam um peso enorme sobre suas costas por conta das escolhas que o filho teve. Eu não estou dizendo que o pai e a mãe podem educar de qualquer forma, é claro que não. Sim. As pessoas estão percebendo isso. Mas tem muito pai que eu tenho tido contato, que tem levado sobre si um peso enorme, que é o sentimento de culpa, por talvez ter se sentido falho ao longo da trajetória. Porque os filhos, em algum momento, eles vão escolher. Uhum. Eu tenho vários amigos, homens honrados, homens de uma postura ilibada, e que os filhos tiveram escolhas que desagradaram o coração daquele pai. Uhum. E aí? Como é que nós vamos proceder? Nós vamos apontar o dedo para o pai? Não, é claro que não. Então é importante a gente ter esse olhar para essas questões e trabalhar com esse pai, falar o coração desse pai e falar para ele jamais desistir do seu filho. Mas para que ele consiga caminhar enquanto pai, enquanto homem, enquanto marido, enquanto profissional, é ciente de que muitas vezes lhe escapa o poder de controlar e escolher para o filho. Então é algo que como eu falei, né, me chamou a atenção em vários momentos, por conta do peso que pais estão carregando e que não deveriam carregar sobre si. Nós temos dois, vamos classificar, né, dois tipos de pais que a gente está conversando aqui, né? Um que é o pai que é ausente, né? Que aí a gente percebe que o filho precisa dessa presença, mas não física só, aquela presença de exemplo, aquela presença de um abraço, aquela presença de falar, filho, ó, vamos dar um passo com o pai, vamos tomar um café, que o pai vai te mostrar algumas coisas. Então a gente percebe que isso é fundamental na vida do filho, e tem estatísticas disso, né? Que o filho que teve essa presença, ele tem mais coragem para realizar, ele tem mais criatividade. Se ele for empreendedor, a chance de dar certo é maior, porque o pai esteve presente. Mas nós temos esse outro ponto que você destaca, Teodoro, que é o pai que está presente, só que talvez não, né? O filho tomou uma decisão incorreta e teve um crime acometido. E o pai fala, nossa, onde é que eu errei na educação do filho, e carrega isso daí, né? Às vezes nem cometeu crime, mas o filho não está no caminho que o pai desejou para ele. A história do filho pródigo, ela é exatamente isso, né? Porque o filho pródigo apresenta um pai que é um modelo de pai extraordinário. E, no entanto, os dois filhos que aparecem ali, tanto o filho mais velho como o filho mais novo,
Boa vão lembrança apresentar essa. problemas. Eu tô citando isso e a tua colocação foi fantástica, porque muitos pais estão se culpando e carregando um peso e se questionando todo dia, né? Aonde foi que eu errei? Né? Só que por mais que a voz de um pai seja extremamente importante na construção de um filho, ela não é a única voz que o filho ouve. Exatamente. E que de repente não é que o filho dá mais atenção, dá mais valor. Né? Então, enquanto pais, devemos procurar cumprir o nosso papel, mas entender que de um ponto para frente, a decisão ela é do filho, como acontece com o filho mais novo, o filho pródigo. Ele acontece porque o filho vai lá e fala para o pai que quer viver uma outra vida e não aquela que o pai ensinou. Traçou, né? Eu quero viver outra vida porque a outra vida que é boa, a outra que é legal, o senhor não sabe nada. E vai. O pai mais fala, velho continua trabalhando e o mais novo... E o pai entende que aquele é uma parte importante e ele precisa passar por aquele processo. Porque tem isso também. Muitos precisam passar pelo processo. Às vezes não dá ouvido no que o pai fala. A Bíblia é um manual, né? Eu já fui, por exemplo, em cadeia visitar um menino que estava preso e de repente chega lá e ele está chorando desesperado porque teve um choque de realidade. Né? E se eu tivesse ouvido meu pai. Então, e isso acontece com o filho pródigo, porque quando ele volta, ele volta porque ele teve uma consciência, né? Caindo em si. O texto é muito claro, né? E até caindo de si, né? Porque às vezes acha que ele está certo e que o pai está errado. Então, às vezes a pessoa precisa cair em si e cair de si, né? Do seu orgulho, da sua insensatez, né? E ele retorna. E quando ele retorna, o pai o recebe, né, de braços abertos, de uma maneira extraordinária, como muitos pais fazem com os filhos, né? Isso. Você vê às vezes o pai indo lá e cuidando do filho que fez uma coisa errada. E quando retorna, daí tem um filho mais velho que parece fala, que era o filho que estava ali, ficou em casa, mas que também não tinha entendido tudo, né? E que precisava passar por aquela lição, tanto que ele vai questionar o pai, como que o pai como que o pai manda matar o boi, manda fazer uma festa, manda pegar a roupa melhor, né? Tudo para receber um que te desonrou isso, na cabeça dele, né? Talvez ali o texto não diz, mas talvez o pai chegou para ele num ponto e falou: o dia que você for pai, você vai entender o porquê que eu fiz isso. Isso é extraordinário, né? Eu gosto muito desse tema e isso me fascina, e até comentei assim, que a primeira pergunta vai fazendo a gente fluir, e que bom que a gente está fluindo para esses dois pontos, que é, de novo, né, o quanto que o pai precisa estar presente, e muito bem destacado essa questão da Bíblia, né, de é importante perceber, e ali está tudo em Provérbios também, tem várias outras informações, mas o Tordoro colocou um ponto que é importante, o peso de um pai, né? Eu tenho 3 filhos, e o quanto que isso fala, nossa, eu queria que meus 3 filhos fossem assim, ou assado, ou de repente um sai e fala, puxa, mas eu não queria que ele fosse para lá, mas a importância dessa natureza nossa, que a gente precisa ter assim, não, deixa eu... Dizendo assim, filho, acho que você tem que voar, mas qualquer coisa que acontecer, você olha para o lado, e quando você olhar para o lado, você vai ver que o pai está aqui, está do seu lado aqui, Mas você vai, mas sabe que o pai está do seu lado, porque quando precisar, acho que essa garantia o filho precisa ter também, que naturalmente, para ele ter essa coragem, para ele ter esse ponto de experiência. Isso enriquece o pai e o filho, né? Claro. Eu, falando por mim. É que naturalmente a gente, enquanto pai, e a gente fala a partir da gente, né? Nós vamos sempre achar que faltou um pouquinho. Sim. Que faltou um golinho lá atrás. Eu também poxa vida. Será? É natural. Isso eu acho que perpassa em alguma medida todos os pais, né? Normais. Eu podia ter melhorado lá, melhorado aqui, porque daí se o filho derrapa ali, poxa vida, qual que é a minha parcela de contribuição negativa nessa derrapagem dele, né? Então a gente tem que saber lidar com isso da maneira mais equilibrada possível,
Porque o nosso lado humano é complicadíssimo. A nossa mente é um turbilhão de emoções. Nós somos complicados. O ser humano é complicado. Então nós temos que tentar equalizar tudo isso. E é onde que a gente busca a equalização, onde que a gente busca o amparo, o refrigério? É na Bíblia. É nos ensinamentos que o pai... A gente volta para ter o equilíbrio de novo, Para entender os percalços, entender as dificuldades, entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que aconteceu comigo, na minha história, do nascimento até hoje, eu crendo na palavra, eu vou entender que aquilo cooperou para o meu bem, para o homem que eu sou hoje, e para que eu possa melhorar ao longo da minha caminhada até o último dia de vida aqui na Terra, aqui no Paraná, aqui no Brasil, onde quer que Deus me coloque ao longo da caminhada. Então quando eu consigo ter esse entendimento que vem da Bíblia, onde está o projeto original, fica mais leve a caminhada, fica mais leve e prazerosa, porque Jesus veio para nos trazer vida, apesar dos percalços, e vida em abundância, para que nós tenhamos isso, para que nossos filhos tenham isso, para que eles entendam que eles vão ter dificuldades, mas que eles vão passar por elas como nós passamos pelas dificuldades que nós vivemos, todos nós. Então muitas vezes eu relato para os meus filhos, especialmente para o mais velho, que vai fazer 19 agora esse ano, os meus percalços, as minhas falhas, comento com ele aonde que eu errei aqui ou acolá, para que ele possa tirar daquilo para ele ensinamentos de acordo com a geração que ele está hoje, de acordo com o entendimento que ele tem, para que ele construa as suas bases de reflexão, mas tendo como referência o que eu tenho colocado para todos, né, é a Bíblia. Porque realmente a gente vai errar ao longo da caminhada, nós não trabalhamos para errar, nós não nos colocamos como pai para errar, mas se a gente voltar, a gente vai ver que a gente em algum momento esqueceu de alguma coisa, ou errou na mão para mais, errou na mão para menos. E essa é, como dizer, a boniteza do negócio, né? Sim. Essa diversidade, essa pluralidade de posições, de jeito, de maneiras. E nós crescemos assim. E o desafio também que eu coloco é conseguir, como eu disse e vou repetir, equalizar tudo isso para ter uma vida com prazer, uma vida onde a gente possa desfrutar disso tudo com os filhos, não desperdiçar momentos, não desperdiçar ocasiões, para que a gente possa ir plantando todos os dias, na vida deles, na vida das pessoas, sendo intencional em todos os momentos, né? Para ser na vida do filho. Intencional em todos os momentos é importante essa palavra. E cada filho vai ter... Eu tenho 3 filhos, Fernanda, Ana Paula e Alexandre. 2, né? 2, Benjamin e Benício. Benjamin e Benício e 3, né? Então a gente percebe que o pessoal fala, mas você cuidou, por que meu filho um é assim, o outro assado, sendo que teve mesmo pai e minha mãe? Eu falei assim, rapaz, sabe aquela história quando você tá olhando no rio e fala assim, ó, essa água, nesse segundo é uma água, daqui um segundo já é outra, já correu, já passou, já choveu lá em cima. É 3 filhos, mesmo pai, mesma mãe, mas você estava com uma maturidade, você estava numa posição financeira diferente, você estava numa posição de maturidade diferente, então, e teus filhos têm necessidades diferentes, então vai ser educação diferente mesmo. Sim. Você vai ter que lidar com isso. Ah, mas um teve mais trabalho quando era na infância, outro na juventude, talvez outro com adulto, então cabe ao pai fazer esse abraço. Eu quero perguntar para vocês, e aqui a gente vamos colocar assim o Teodoro policial e o Maurício pastor, nesses 2 pontos que a gente está falando aqui, que está me chamando muita atenção. O que vocês perceberam, né, nos atendimentos que vocês fizeram, para que a gente possa dar ensinamentos para pais que estão nos ouvindo? Quando o pastor atendeu uma família, ou várias, né? Famílias, é a mesma coisa o Teodoro, assim, poxa, aqui eu percebi que o pai, caiu a ficha desse pai, poxa, aqui o pai está sofrendo porque o filho é que desviou. O que a gente poderia deixar de ensinamentos para que os pais pudessem refletir um pouco, ouvindo esse nosso podcast, ouvindo de novo, para dizer assim, poxa, deixa eu ver se eu estou nessa posição de pai mais presente ou ausente,
Ou deixa eu minimizar o meu fardo, porque, poxa, realmente estou com essa dor, porque meu filho... Como é que a gente poderia... Estou colocando assim, claro, não é uma pergunta 1 mais 1 é 2, por isso que eu estou repetindo alguma coisa para deixar vocês pensarem aqui, deixa eu puxar um caso aqui, um caso ali, deixa eu ver que ensinamento a gente poderia passar para essas duas posições, assim, o que vocês dizem? Eu estava lembrando de uma história que me ajudou muito na minha adolescência. Eu vou comer até um chocolatinho aqui para adoçar um pouco depois dessa pergunta. Tem uma história que me ajudou muito a entender. Essa história foi uma irmã que contou para mim, uma irmã da comunidade que cuidava dos adolescentes, uma senhora de bastante idade. Eu tinha muitas crises assim, né? E um dia ela contou uma história para mim que eu lembro dessa história até hoje. Isso no tempo você era adolescente, eu estava começando, estava com uns 14 anos nesse período. Entendido. E estava começando, caminhado na igreja, com muita crise, querendo entender muita coisa. Imagina. E um dia eu cheguei e sentei para tomar um chá. Toda quinta-feira eu fazia um discipulado com ela. E aí ela me ajudou muito. E aí a gente começou a conversar e ela contou uma história para mim. Ela disse, olha, teve uma vez um repórter, um jornalista, ele se interessou muito pela história de 2 irmãos, eles eram gêmeos. E um dos irmãos estava preso, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E o outro irmão era um pai de família extraordinário, um grande empresário, um homem admirado, um cristão, que todo mundo amava ele na cidade. E esse jornalista ele achou interessante porque eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, passaram pelas mesmas circunstâncias e cada um tomou um rumo completamente diferente do outro. E ele então marcou uma entrevista e viajou, foi até o estado onde um deles estava preso, conseguiu uma entrevista, parou, demorou para aquele homem responder, o jornalista, e ele fez algumas perguntas e a pergunta importante foi essa: como foi que você chegou até aqui? E a resposta dele foi a seguinte: bom, eu tive um pai muito mal, que eu odeio e que destruiu a minha vida, que estragou tudo. O meu pai, ele era muito violento, ele batia na minha mãe, ele tratou a gente com muito tipo de violência, fez a gente passar vergonha, fez a gente passar fome, viveu uma vida desregrada, uma vida completamente difícil, e meu pai causou tantos males para a gente e violentou a gente de todo quanto é jeito, e eu acabei me tornando isso que eu me tornei. Culpando o pai, né? De poucas palavras falou e com um rosto muito rude, e daí aquele jornalista anotou tudo e pegou e foi embora. Viajou para um outro estado, procurou, encontrou o irmão, marcou um horário na empresa, uma empresa muito bonita, um ambiente muito bonito, muito agradável, fotos da família e tudo. E no horário marcado, exato, a secretária apresenta aquele rapaz empresário cristão, e o jornalista senta diante dele e faz a mesma pergunta: escuta, eu conheci um pouco da tua história e eu gostaria que você me respondesse o que fez com que você chegasse onde você chegou. E ele basicamente falou as mesmas coisas. Ele disse: olha, eu tive um pai muito difícil, a gente passou dificuldade, passou fome, eu lembro do meu pai batendo na minha mãe, a gente passou vergonha, meu pai, ele promoveu todo tipo de violência contra a família. No entanto, ele disse, quando eu tinha meus 13, 14 anos, e eu creio até que ela falou isso porque era a minha idade. Sim. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu me dei por si que eu era responsável pela minha vida. E eu tinha 2 escolhas: ou eu iria repetir aquela história desastrosa do meu pai e machucar muitas pessoas, ou eu ia por um outro caminho. E naquele dia eu decidi ir por um outro caminho. Aí ele falou: eu tenho um irmão que eu tentei ajudar ele várias vezes, ele não aceita ajuda, tento ajudá-lo de todas as formas. Ele decidiu ir por um outro caminho. Mas eu decidi que o caminho que o meu pai escolheu não foi o caminho bom, não deu certo. E eu quis um outro caminho. E aquele
jornalista ele chega à conclusão de que o mesmo começo não significa exatamente o mesmo final. E sobre o que você falou, que tem a ver com isso, a gente vive uma crise muitas vezes, né? Que como pai, né? Como homem, a gente vive às vezes uma crise porque nós somos filhos e trazemos as nossas experiências como filho, e agora somos pai. E a gente também traz as nossas experiências como pai. E muitas vezes a gente acaba se culpando como filho e se culpando como pai, de alguma forma. É incrível isso, mas dentro da psicologia você vai aprender também isso, que muitas vezes um filho que ele até violentado de alguma forma por um pai, ele até se sente culpado por isso, certo? Ele carrega esse peso, né? Será que eu errei em algum ponto? Será que eu falhei com meu pai em algum ponto para ele me tratar da maneira que ele me tratava? Então carrega esse peso. E depois você se torna pai, você tenta dar o melhor, oferecer o melhor para o seu filho, mas também você carrega as culpas de coisas que não deram certo. Então é um peso que a gente precisa saber lidar. E eu creio que uma palavra que foi muito colocada aqui por vocês, que é muito importante, é entender que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E eu creio que essa é uma mensagem importante para todos nós que estamos aqui, para todos os pais que estão acompanhando aqui essa conversa. Nós não somos perfeitos. E está tudo bem. A gente procura fazer o nosso melhor. Procura entender, procura compreender, procura aconselhar, procura ser aconselhado, eu creio que é importante você procurar aprender, entender sobre o assunto, mas você também se perdoar, e você também entender que por mais que você procure fazer o melhor, você também falha. E na vida existem muitas variáveis, como a gente colocou aqui. Eu conheço pais extraordinários que têm filhos que são rebeldes e que dão muito trabalho, e pais que se culpam dia e noite. Aonde que eu errei? Aonde foi que eu falhei? O que que eu não fiz? Às vezes pais que têm que trabalhar, se dedicar e acaba passando muito pouco tempo com o filho e carrega essa culpa porque ficou muito tempo com o filho, mas ele teve que trabalhar para sustentar, para cuidar da casa, certo? Coisas que não deram certo lá fora. Então há uma dor dentro que precisa ser cuidada, e a gente precisa aprender a se respeitar dentro disso. Então, a história que eu contei, essa fala minha, é um cuidado com o pai, né, de que por mais que você se empenhe, se dedique, você não é totalmente responsável por aquilo tudo que acontece, porque existem outras variáveis. Sim. E a gente precisa entender que a gente vai fazer o nosso melhor, e perfeito nós não vamos ser. Perfeito. Entendi. Perfeito, entendido. Eu assino embaixo. O que o pastor Maurício falou, ratifico tudo que ele comentou aqui, que é isso mesmo, né? Eu me lembro de um episódio que eu andava ali pela favela Nossa Senhora Aparecidinha, lá na região norte, extremo norte. Londrina. Ali perto do lado do São Jorge. No São Jorge tem um grande conglomerado de barracos ali, que é a Nossa Senhora Aparecidinha. E na época da pandemia, eu comandava a unidade que é responsável pelaquela região, e eu fui dar uma caminhada. Eu costumava caminhar no meio desses locais a pé. E aí eu andando lá, daí na parte extrema mesmo, lá no final, tinha um bolsão bem grande de coletores de reciclado. E naquele momento tinha aumentado. Então tinha aqueles foquinhos de incêndio, de coisas queimando, esse cenário típico, né? Cenário bem, tipo lixo, bastante lixo espalhado, e várias barracas de pessoas coletando lixo e trabalhando. E na primeira que eu passei, tava uma mãe, um pai e um menino de uns 16 anos, eu acho, 15 anos, trabalhando junto com o pai e com a mãe. Então ele estava num contexto onde tudo conspirava para que ele fosse rebelde. O cenário era propício, as condições eram propícias para isso, não é? Aquele local ainda é vulnerável, mas estava ali, junto com o pai e com a mãe, um menino moreno claro, os olhos bem claros, um menino muito bonito, mas ele me passava um ar de tristeza, esse menino.
Mas estava com o pai, com a mãe, tudo do lado. Conversei com o pai, conversei com a mãe. Tinha um mar de esperança, passava alegria, contentamento por estar ali, no meio do lixo, para muitos de nós. E a maioria dos londrinenses, eu tenho certeza, não conhecem aquele local. Não tem noção do que eu estou falando. Já falo isso há vários anos na imprensa de Londrina, a importância do londrinense conhecer esses locais e de alguma forma interferir ali para o bem dos homens, mulheres, crianças. E aí eu falo ali, sobretudo em relação às mulheres, ali naquele momento. Um olhar masculino, né? Porque a mulher precisa de asseio pessoal, ter a sua estima elevada. E a maioria que eu observava ali, elas não estavam como as mulheres nós encontramos no shopping, na igreja, no comércio, faltando muito, sobretudo no aspecto emocional. E eu falava para várias pessoas que tinham contato comigo naquela época, né? Invistam nas mulheres dessas regiões vulneráveis, porque a maioria das casas são geridas pelas mulheres. Mas voltando para o aspecto que nós colocamos aqui, é muito importante nós, como o pastor Maurício falou, né, nós cuidarmos dos pais, nós nos colocarmos no lugar desses pais e de alguma forma estar próximo, oferecer o ouvido para ouvi-los, oferecer o braço para caminhar junto, tocá-los, dizer que está tudo bem, vamos caminhar, vamos caminhando, vamos alinhando, ajustando. A vida é feita de escolhas, não é? Nós escolhemos, os filhos escolhem, os nossos pais escolheram, e eu tenho uma convicção comigo que todos sempre tentaram dar o seu melhor, naquilo que eles podiam, de acordo com as condições que eles tinham, condição material, condição emocional, condição espiritual. Eles entregavam aquilo que eles tinham, que eles carregavam consigo, não é? Então é importante nós termos esse olhar compreensivo para as situações que muitas famílias vivem. Um olhar compreensivo, né? Longe do olhar julgador, mas um olhar compreensivo, um olhar que acolhe, um ouvido que acolhe, porque tem muita gente querendo e precisando falar sobre as suas agruras, sobre as suas angústias, da importância do Homens com Propósitos, entre outros movimentos, outros grupos, como o Instituto BAP, que eu já disse, como o senhor falou no começo, né? Ratificando o que o senhor falou, da importância desse instituto, do nascimento desse instituto, da importância do Marcos hoje nesse contexto que nós vivemos na sociedade, no aspecto político, social, econômico, cultural. Perfeito. Para falar de paternidade, trazer esse tema, resgatar esse tema, porque falando de paternidade nós falamos de homem e de masculinidade, da importância do homem na sociedade, do homem construtor, do homem desbravador, do homem que tem que ir trabalhar para conseguir o seu sustento e prover a casa, e muitas vezes ele acaba ficando um pouco mais ausente do que o outro pai, e aí nós temos que tomar um cuidado danado, para eu encerrar, com a comparação. É uma armadilha sorrateira do nosso inimigo, é a comparação. Porque a família lá é maravilhosa. É porque a gente só vê a flor, né? Porque o filho... a gente só vê aquele... A gente não vê, eu falo para muitos meus filhos assim, a gente não vê o filme inteiro da casa. A gente só bateu a foto, né? Aquela foto do cara saindo no carro. Isso. Aquela foto dele beijando a mulher, a esposa. Aquela foto. Agora, e o filme? Então a comparação realmente não é muito... Aquele filho é mais obediente, aquela esposa é mais mansa, aquele homem é mais parceiro, é mais presente... Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos armadilhados em alguns momentos, especialmente hoje nesse tempo de rede social, onde ninguém posta foto tudo desgualepado, tudo torto. Geralmente as fotos são corrigidas, passa por filtro, tira 3, 4, 5, 6, vem cá menino, dá um beliscão no menino, a gente vê a foto congelada, não vê o antes da foto. Não vê o filme, exatamente. Até a gente brinca, vem cá só peste, segura aqui no menino, aparece pra foto, né? A gente não vê isso aí, a gente vê só a foto, bonita. A família Doriana, né? Os mais antigos vão saber o que eu tô falando. Exato. Né? Família Doriana, então a família é um mix de confusão,
de aquela confusão gostosa em alguns momentos intensa demais. Em alguns momentos a nossa casa, aquele ambiente familiar vira um ambiente muito hostil. É aí que eu preciso ali liderar minha família hostil, tomar conta, acalmar, saber o que falar, o que não falar. É desafiador, mas é também, em outra medida, é uma dádiva que Deus colocou nas nossas mãos. Ter uma família, ter os filhos, a esposa, esse legado material e imaterial na vida dos filhos, na sociedade também. Então, é uma pergunta complexa, Marcos, e que realmente é o desafio equilibrar, né, Pastor Maurício? Equalizar tudo isso dentro das nossas complexidades, dentro das nossas imperfeições, é equilibrar e entender, tá tudo bem. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Bom, estamos chegando ao final. Quero agradecer muito, Teodoro, pela sua presença, Baniski também pela sua presença. E a gente falou já de várias coisas, mas para ter esse encerramento, o que vocês poderiam deixar ainda mais um tiquinho de mensagem para pais, para filhos, né, dentro da tua experiência agora, dentro do Homens com Propósitos, que eu acho que é fundamental esse movimento de colocar o homem, de fato, não fala de religião, mas fala muito da espiritualidade. Eu acho que isso que é muito relevante, né? Respeitando todas as religiões, mas, cara, nós temos um cerne só ali, né? A nossa crença maior, e eu acho que isso é muito importante. Eu, né, gosto muito de tratar com os meus filhos essa questão da paternidade e da espiritualidade, conversar com os três, dizendo assim, o que vocês aprenderam com o pai nessa semana ou nesse mês? O que o pai pôde proporcionar para vocês? E eu vou dizer o que eu aprendi com vocês também. Então, o que vocês podem proporcionar de aprendizado para o pai? Porque daí a gente vai equilibrando nós, assim, dizendo assim, poxa, eu também ensino meu pai, eu também aprendo com meu pai, eu também dialogo com meu pai. E é isso, a gente vai tendo um aprendizado mútuo, onde a gente conversa um com o outro para dizer assim, pai, estou querendo tomar uma decisão, o que o senhor pensa? E aí a gente vai dialogando, sem críticas, né? Dizendo, você vai fazer esse negócio errado? Não. O que você está pensando então, filho? Como é que é isso? Explica para o pai. Porque de repente na explicação você falou, opa, o pai não tinha pensado nesse ponto aí. Mas se você pensar assim, então a gente vai construindo algo melhor. Então esse é um ponto que eu destaco muito com os meus filhos e é prazeroso para mim e noto que é prazeroso para eles essa construção desse diálogo. Mas, Maurício e Teodoro, obrigado novamente. Opa, obrigado pelo privilégio, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Continue firme e forte, é um trabalho extremamente importante, um legado que você vai deixando aqui na sua época, no seu tempo, né? Eu quero falar aqui, minha última fala, falando que o ser homem é um grande desafio, né? Algumas pessoas até não gostam muito dessa expressão, foi uma psicóloga que apresentou, mas eu entendo o que ela fala e gosto. Diz que uma mulher, quando ela nasce, quando ela cresce, ela já nasce mulher, né? Mas um homem precisa ser formado, precisa ser construído. O homem precisa ser construído. E nós vivemos numa sociedade onde o masculino está em crise. Há muito preconceito com o masculino. Então, ser pai é um desafio muito grande. Ser filho é um desafio grande. E ser homem também é um desafio grande. E a gente precisa aprender, né? E precisamos trabalhar essa identidade nossa do homem. A paternidade, ela inclui algumas coisas que são essenciais, que eu quero pontuar aqui. Liderança, sacerdócio e proteção. Liderança porque o pai, ele é responsável por dar um norte para os seus filhos, né? O pai tem a responsabilidade, como líder da casa, como líder dos seus filhos,
de dar o norte. A Bíblia chega a colocar, acho que é o Salmo 127, chega a colocar o homem como o arqueiro e o filho é a flecha. Então, o pai, perfeito, ele vai dar a direção e solta a flecha, solta o filho. É muito forte essa imagem, ela é muito forte. Mas aqui eu quero destacar esse ponto de que o pai é o líder, ele é muito responsável pelo direcionamento. Né? Também ele é o sacerdote. Por que o sacerdote? Porque ele tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos para Deus. Então, um pai tem a responsabilidade de levar os seus filhos, de apresentar os seus filhos para Deus, de apresentar Deus para os seus filhos. E terceiro, de proteger. Então, todo filho, ele procura, eu vejo interessante, às vezes numa situação que você está, que eu lembro do elevador esses dias, na hora que eu entrei no elevador, estava o pai, a mãe, uma menininha lá e o filho. Na hora que eu entrei, o menino já olhou pro pai assim, tipo, sabe? O pai, tipo, se esse homem queria alguma coisa, o pai me protege, né? Então você percebe como é importante a presença do pai como protetor. Então, também ele é também o provedor, né? A gente pode colocar aqui também, que é um quarto elemento importante. O pai é o provedor, ele é responsável por prover. E é muito importante que a gente entenda os nossos papéis, sabendo que alguns, eles fazem muito bem o seu papel, não necessariamente o filho, num primeiro momento, vai atender ou vai atender. Né? É lógico que a responsabilidade do filho também, num determinado momento da sua vida, tomar as suas decisões. Mas cabe a nós, pais, assumirmos os nossos papéis dentro da construção da família, né? Dentro da vida dos nossos filhos. Então, que Deus abençoe e fortaleça, né, todos os pais, você que é pai que está aqui acompanhando, que Deus continue te abençoando muito e usando a tua vida aí poderosamente, no nome de Jesus, tá? Amém. Muito obrigado. Amém. Tempo de aprendizado poderoso, né? Sempre, né? Junto com você. Eu estou muito feliz aqui, porque cada episódio é uma coisa muito, muito prazerosa e de muito conhecimento. Que bom. O pastor Maurício, tempo de aprendizado, que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui falando sobre esse assunto, né? Eu refletindo no que a gente falou aqui nesse tempo, ouvindo você, Marcos, pastor Maurício, eu me aproprio das palavras de vocês para ir concluindo aqui, palavras que eu assino embaixo e que eu recebi para a minha vida, mas falar para os pais e para os filhos que estão nos ouvindo agora e nos vendo que o amor é o dom supremo, né? E uma forma de nós amarmos as pessoas é estando perto, é abraçando, beijando, mas de maneira especial servindo, ajudando. Então que os pais amem e não desistam em nenhum momento dos seus filhos, que os filhos amem seus pais, honrem seus pais, porque tem muito filho que está nos ouvindo aqui agora. Com certeza. Todos nós somos filhos, né? Para compreender sobre paternidade. E um dos princípios mais importantes que eu coloco para quem trabalha comigo, pastor Maurício, é o princípio da honra. Honra quem honra. E um dos mandamentos da Bíblia com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa e seja bem sucedido, seja próspero. Então eu tenho aprendido isso para a minha vida e tenho falado isso para os meus filhos, falo para quem se dispõe a me ouvir. Então está tudo bem também. Tem muito pai e mãe angustiados por aí, que estão nos ouvindo agora, talvez, preocupados com agruras das mais variadas ordens em relação à criação dos filhos. Então, dizer para eles, né, que está tudo bem, faça a avaliação que tem que ser feita, procure caminhar do lado de pessoas que possam ajudá-los, orientá-los, encaminhá-los segundo o livro de sabedoria milenar,
que é a Bíblia, que eu tenho falado, porque é possível nós termos famílias saudáveis com as dificuldades e problemas que todas as famílias têm. É possível termos vida em abundância com os problemas que nós carregamos e vivenciamos e lidamos no dia a dia. Vida em abundância, uma vida de desfrute, não significa uma vida sem dificuldades e sem problemas, porque eu volto a falar da comparação. Às vezes nós nos comparamos com famílias que a gente vê pela rede social, e aparentemente parece que não tem problema, que só está viajando, só está acontecendo coisas boas, e aí olha para dentro de si, para dentro da sua casa e vê problemas, dificuldades, dores, angústias, que em algum momento da vida são normais e são para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento enquanto homem, para as mães que estão nos ouvindo agora também enquanto mães, para os filhos. Então eu desejo que todos que nos ouviram, estão nos ouvindo agora, tenham uma vida plena em Deus, sejam abençoados e caminhem. Caminhem, porque o melhor sempre está por vir. Sempre está por vir. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, e com isso terminamos mais um Voz da Experiência com Tordor Ibaninski. Obrigado novamente, e esse papo de legado continua no próximo episódio.